Nós temos já algumas semanas caminhado sobre o tema O Maravilhoso Plano de Deus para você. E Deus tem mostrado quais são os planos dele. Deus tem mostrado como ele age na nossa vida. Deus tem mostrado como ele, de uma forma maravilhosa, íntima e particular, ele trabalha em você e através de você. E assim Deus, pela sua graça, pelo seu amor, pelo seu cuidado, e o Deus que é aquilo que para nós, o que ele prometeu que seria, um Deus zeloso, um Deus ensinador, um Deus conselheiro, ele nos aconselha a maneira mais sóbria, a maneira mais sábia e a maneira mais confiável para nós vivermos, a maneira como nós podemos viver e não nos arrepender da vida que nós vivemos. E hoje nós continuaremos então estudando sobre o maravilhoso plano de Deus para você. Apocalipse capítulo 4, verso 11. Apocalipse capítulo 4, verso de número 11. É um texto bastante interessante que eu quero compartilhar com você. Iniciando o nosso momento de estudo da palavra, Apocalipse capítulo 4, versículo de número 11. Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Só nesse versículo 11 de Apocalipse 4, nós temos uma série de motivos para adorar o Senhor, vendo a glória, a honra e o poder do nosso Deus. Mais uma vez, tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Por quê? Porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criados. Nós fomos planejados, nós fomos criados para agradar o Senhor. E esse é o plano de Deus para a nossa vida. Agora, nós sendo criados para dar satisfação ao Senhor, nós fomos criados para dar alegria ao Senhor, nós fomos criados para vivermos para a glória do Senhor, nós fomos criados para viver para a honra do Senhor. Por quê? Porque Ele criou todas as coisas. Agora veja, Deus ele é tão glorioso, tão maravilhoso, tão poderoso, que Deus, mesmo tendo criado você e a mim para a honra e a glória dele, por nós vivermos para a honra e para a glória dele, ele compartilha bênçãos sem limite, sem medida com cada um de nós. Veja, Deus ele não precisaria fazer mais nada, porque tudo que ele já fez já é mais do que o suficiente. Deus fez você, Deus salvou você, Deus fez uma obra de graça sobre a sua vida, Deus perdoou todos os seus pecados e Deus garante a vida eterna a você. Já está suficiente, mas Deus, mesmo sendo um Deus tão poderoso, mesmo esse Deus sendo um Deus tão glorioso, tão maravilhoso, tão poderoso, mesmo ele já tendo criado você, salvo você, perdoado você, garantido os céus, a vida eterna para você, Deus ainda se importa tanto comigo e com você, Deus cuida tanto de mim e de você, e Deus tem um amor tão eterno e tão incomparável para mim e para você, que Deus nos abençoa nesta vida. Deus abençoa a mim, Deus abençoa você, Deus cuida da sua família. Quando nós somos obedientes ao Senhor, Deus ele derrama sobre nós bênçãos e bênçãos sem medida. Quando nós somos fiéis ao Senhor, fiéis como membros da nossa igreja, fiéis como servos do Senhor, fiéis uns aos outros, a fidelidade ela atrai bênçãos sobre a nossa vida. Nós fomos planejados por Deus, criados por Deus para viver para a glória dele. Promover o prazer de Deus, a alegria de Deus é o que nós chamamos de adorar. Se você algum dia perguntar, ou alguém perguntar a você, o que é adorar a Deus? Adorar a Deus é dar alegria ao coração de Deus.
é dar prazer ao coração de Deus. Salmo 147, Salmo 147, versículos 10 e 11. Salmo 147, versículos 10 e 11. A palavra diz assim para nós: não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem é a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que se colocam ou dos que colocam a sua esperança no seu amor leal. Salmo 147, versículos 10 e 11. Então nós vemos que qualquer atitude da nossa parte que venha agradar a Deus é um ato de adoração. A gente fica às vezes muito enganado achando que adorar o Senhor é apenas quando nós fazemos alguma coisa extraordinária, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós fazemos uma obra de caridade para abençoar uma vida ou uma família, quando nós somos missionários, quando nós damos uma grande quantidade de dinheiro para abençoar pessoas. Não, a adoração é algo que deve ser corriqueiro, diário, constante na nossa vida. O Senhor se agrada daqueles que o temem e daqueles que colocam a sua esperança baseada no amor leal do Senhor. Então, todas as atitudes que nós tomamos, todas as atitudes que agradam, atitudes de louvor, são atitudes, acima de tudo, de adoração. Então, trazer alegria ao coração de Deus, isso é adorar ao Senhor. Então, eu quero ler com você Gênesis capítulo 6, verso 8, lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 6, verso de número 8, Gênesis capítulo 6, versículo 8, nós temos um texto bastante interessante. Em Gênesis capítulo 6, nós temos a história do anúncio do dilúvio. E no versículo de número 8, Gênesis capítulo 6, versículo 8, nós temos o resumo da história de um homem chamado Noé. O resumo da história da vida de Noé é o seguinte: porém Noé achou graça diante do Senhor. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Por que isso? Vamos ler o versículo anterior, vamos ler o versículo 7. O versículo 7 diz assim: disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. E a pergunta é: por que Deus, numa linguagem, claro, numa linguagem muito humana, por que Deus, olhando dos céus, ele como que se arrependeu de ter feito a raça humana? Veja lá o versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio, todo o desejo, toda a intenção do seu coração. Porém, o versículo 8 diz que no meio de toda aquela geração, no meio de toda aquela multidão, no meio de todos nós, Deus achou um homem chamado Noé. E Noé achou graça diante de Deus. Em outras palavras, Noé trouxe alegria e adorou o Senhor com a sua vida. Não é com algo interessante ou maravilhoso que ele fez. Por quê? Porque Noé, primeiramente, ele viveu na presença do Senhor para aí sim Deus chamá-lo para uma missão extraordinária, uma missão fabulosa, uma missão inigualável, incomparável, que foi a construção da arca. Mas primeiro, antes dele fazer algo completamente novo, algo completamente inédito, antes de ele ser poderoso e grandemente usado para salvar a sua família e, consequentemente, você e eu e toda a nossa raça, ele teve que viver na presença do Senhor. Então, se eu quero viver para o Senhor, se eu quero amar o Senhor e se eu quero agradar o Senhor, é importante então nós seguirmos algumas ordens, algumas determinações ou seguirmos alguns exemplos
na vida desse homem para que nós também sejamos abençoados. Então, observando a vida de Noé, nós vamos aprender como é que nós adoramos o Senhor e como é que nós fazemos ou vivemos para que Deus seja adorado por nós e Deus tenha alegria no seu coração. Como é que eu vivo para alegrar o coração de Deus? Primeiro, Deus ele se alegra quando o amamos acima de qualquer coisa. Deus ele se alegra, Deus ele é adorado quando nós o amamos acima de qualquer coisa. Veja aí mais uma vez o capítulo 6, verso 9. Eis a história de Noé. Veja, nesse versículo nós temos a história inteirinha de um homem. Diz assim: eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé amava a Deus mais do que qualquer outra coisa no mundo, mesmo quando ninguém mais amava. O segredo do sucesso espiritual de Noé não é que ele amava a Deus, mas é porque ele amava a Deus quando ninguém mais amava. O texto bíblico lá no versículo de número 5 de Gênesis 6 fala que Deus olhou a maldade e viu que a maldade entre nós, entre o nosso mundo, dentro do nosso mundo, havia se multiplicado. Porém, Deus viu em Noé um homem que andava com ele, andava na contramão do mundo, andava na contramão do sistema, era oposição a esse sistema mundano, pecaminoso, corrupto e corruptor que nós vivemos hoje. Nesse mundo que se afasta de Deus, dos princípios de Deus, daquilo que traz alegria e prazer a Deus. Noé, então, ele era admirável entre as pessoas por essa razão. Ele andava com Deus quando ninguém mais se interessava em andar com Deus. Então, o que Deus mais quer de nós? Deus quer de mim não o meu dinheiro, não a minha vida, não os meus recursos, não meus talentos, os meus dons, ainda que tudo isso e todas essas coisas devam ser entregues para a honra e glória do Senhor. Mas sabe o que faz diferença no nossa vida com Deus e o que Deus quer primeira e mais importantemente na minha vida e na sua? Deus quer um relacionamento verdadeiro. Deus quer um relacionamento íntimo. Lá o profeta Oséias, capítulo 6, verso 6, diz assim: Deus criou você para amá-lo. Por quê? Porque está escrito assim: eu quero que vocês me amem e não que me ofereçam sacrifícios. Em vez de me trazer ofertas sacrificiais, ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. Então Deus, acima de todas as coisas, não é que nós não devemos ser fiéis às nossas ofertas, pelo contrário, pecamos se não agirmos assim. Mas o que é mais importante para Deus é o nosso relacionamento com Ele. Lembram de uma passagem de Jesus que eu acho particularmente interessante, que é a passagem que Jesus ele está no templo e Jesus ele olhando as pessoas entregando suas ofertas, dízimos, enfim, alguns em grande quantidade, outros em menores quantidades, mas Jesus lá num canto observando a espiritualidade, o ritual, né, a religiosidade das pessoas. Jesus ele vê que uma mulher pobre, viúva, idosa, ela vem e entrega lá uma moeda, um valor muito, muito baixo em comparação ao que os outros estavam ofertando a Deus. Mas aquela pequena oferta, a mínima oferta, uma oferta que não fazia diferença nenhuma comparando com outras ofertas, aquela oferta chamou a atenção de Jesus. Por quê? Porque aquela oferta foi dada por uma mulher, por uma pessoa que tinha um íntimo, estreito e particular com Deus. É isso que Deus quer de mim e de você. É isso que faz Deus sorrir. É isso que faz o Senhor se alegrar. É isso que adora o Senhor. Não é o que fazemos, mas é o porquê fazemos. É a motivação que nós temos. A motivação ela é muito mais importante do que o ato.
Se você abraça alguém porque é obrigado a fazê-lo, seu abraço de nada vale. Se você dá uma oferta a alguém, uma cesta básica a alguém, ajuda alguém para que as pessoas vejam o quanto você é bondoso e caridoso, aquela boa oferta que você fez, aquela boa obra, não é mais uma boa obra, é um ato que você fez para o seu benefício próprio. Então, o que traz alegria ao coração de Deus e o que Ele mais requer de nós é um relacionamento verdadeiro. Deuteronômio capítulo 6, verso 5, diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Ame ao Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as suas forças. Por quê? Porque eu amo ao Senhor. Eu tenho um relacionamento íntimo, estreito e pessoal com Ele. Mas, continuando, Deus ele se alegra e Deus é adorado por mim e por você quando eu confio nele plenamente. Quando eu confio em Deus completamente. Veja lá em Hebreus capítulo de número 11, verso 7. Hebreus 11, 7. Veja lá. O escritor aos Hebreus, capítulo 11, verso de número 7. Hebreus 11, 7 diz assim: pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, santo respeito, entrega, fidelidade, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é através da fé. Veja, ele fez, a razão pela qual Noé agradou a Deus foi o fato de ele ter confiado em Deus, mesmo quando confiar em Deus não fazia nenhum sentido. Noé, ele confiou em Deus não porque a ordem de Deus era uma ordem totalmente clara e totalmente cheia de nexo e sentido, porque realmente já tinha acontecido grandes tormentas e grandes chuvas e inundações anteriormente, agora era a hora de ele construir uma arca e salvar a sua família. O texto de Gênesis é interessante porque diz que ele construiu a arca para que aquele dilúvio viesse e não os matasse a todos, sem que nunca antes tivesse chovido sobre a terra. Então as ordens de Deus, a nossa entrega ao Senhor, a nossa confiança, a confiança da nossa vida no Senhor, por vezes ela gera em nós uma série de pensamentos, porque num primeiro momento seguir ao Senhor não faz sentido nenhum. Por que eu vou ser fiel à minha esposa, ao meu marido? Por que eu vou ser fiel aos meus pais? Por que eu vou ser fiel a Deus? Por que eu vou ser fiel nos meus negócios? Por que eu vou ser um bom empregado ou um bom patrão? Por que eu vou ser diferente das pessoas? O que é que eu ganho com isso? Ora, quando a gente vê a história de Noé, e nós queremos fazer Deus se alegrar com a minha vida e com a sua vida, nós temos que adorar o Senhor confiando nele completamente. A pergunta é: o que é que você entende por confiar em Deus completamente? O que é que você entende por confiar, por colocar a sua vida completamente nas mãos do Senhor? Salmo 147, versos 10 e 11 que nós lemos diz: o que agrada a Deus são as pessoas que o temem e põem a sua esperança no seu amor. Então, confiar a Deus completamente significa crer que Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Confiar em Deus é algo tão desafiador que nós abrimos mão daquilo que a gente tem certeza absoluta que é o melhor
para que Deus mostre para nós aquilo que será melhor para a minha vida, para a vida da minha família. Então a gente espera que Ele cumpra as promessas que Ele fez a nós através da sua palavra. Qual é a promessa de Deus para nós na sua palavra? Apenas uma para nós nos relembrarmos: que Ele estaria conosco todos os dias até o final dos tempos. Jesus deixou essa como uma das últimas e para mim uma das mais poderosas promessas para o povo de Deus, que Ele não nos deixaria sós. E você não está só na sua família, na condução dessa situação que você tem vivido, nos seus relacionamentos, nos seus sentimentos. Jesus está com você. Então, o que nós temos que perguntar ao nosso coração é: quais são as áreas da nossa vida que nós precisamos mais e mais confiar em Deus, ou confiar em Deus de uma forma mais completa, de uma forma total, de uma forma sem reservas, sem quartos escuros e trancados, e que nós devemos nos expor ao Senhor completa e totalmente. Então, a Bíblia diz que aquele que agrada ao Senhor é aquele que teme ao Senhor e põe a sua esperança no seu amor. Então nós devemos fazer a vontade do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós e cuidará de nós para sempre. Uma outra razão e uma outra situação que Deus se alegra de nós e é assim adorado é quando nós o obedecemos incondicionalmente. O item anterior, o tópico anterior é: Deus ele se alegra de nós, Deus é adorado por nós quando nós confiamos completamente. Agora, não é só confiar, é obedecer. Confiar é uma coisa, obedecer é outra. Nós só conseguimos obedecer se nós confiamos. Vou dar um exemplo muito simples, que talvez seja a sua experiência aí, talvez tenha acontecido hoje aí na sua vida, na sua família, aí na sua casa, hoje ainda. Uma criança pequena, talvez você tenha um filho, um sobrinho, um neto, enfim, pequeno é na sua casa, que estava num lugar um pouquinho mais alto, e você fez assim: pule, pode pular. Por que essa criança pula? Não é porque ela é obediente, é porque ela confia em você. Se ela não confiar em você, você pode morrer de falar: pode pular. Ela não vai pular. Então a nossa ação não é movida pela nossa obediência, é pela nossa confiança. Então, se eu não primeiro confio completamente, eu não consigo obedecer incondicionalmente. Ou seja, sem pôr ao Senhor e sem impor a Deus condições. Eu consigo e adoro ao Senhor e faço Deus sorrir e se alegrar com a minha vida quando eu obedeço ao Senhor incondicionalmente. Veja lá, ainda no livro de Gênesis capítulo 6, verso de número 22. Gênesis 6, 22. Assim fez Noé, consoante a tudo o que o Senhor lhe ordenara. Não foi algumas coisas só. Numa outra versão mais simples diz assim: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Ele seguiu exatamente a ordem do Senhor. Ele seguiu exatamente a ordenança, os ditames, as regras, as normas, o modelo, a descrição, a instrução de Deus. É por isso que a palavra do Senhor, lá no livro dos Salmos, Salmo 119, aquele salmo imenso, que é o maior capítulo da Bíblia, o Salmo 119, ele fala a respeito da palavra de Deus. E ele fala que a palavra do Senhor é instrução a nós. A palavra do Senhor nos leva e nos motiva a dependermos do Senhor. Os caminhos do Senhor são caminhos retos. O caminho do Senhor me faz andar sabiamente. Veja lá no Salmo 119, versículos 97 e 98, apenas como exemplo, a palavra do Senhor nos diz assim:
Salmo 119, 97 e 98. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Eu compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos, sou mais prudente que os idosos. E aí o versículo maravilhoso, Salmo 119, versículo 105, que talvez você saiba de cor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então os preceitos de Deus, a lei do Senhor, as orientações do Senhor, as instruções do Senhor são lâmpadas para os meus pés, é a luz para o meu caminho, para que eu ande em claridade de vida, para que eu tenha clareza de pensamentos, para que eu tenha clareza de decisões, para que eu tenha sabedoria nas palavras, nas decisões, nas ações, nas reações, ou até no momento de ficar parado e calado. Deus ele nos orienta tanto e tão amorosa e profundamente que Deus nos mostra a hora de falar e a hora de nos calarmos. Calar é muito mais difícil do que falar. Calar é muito mais difícil do que retrucar. Calar demonstra muito mais sabedoria do que argumentar por vezes. O próprio Senhor Jesus nos ensina isso, que no momento mais agudo e difícil da sua vida, quando ele estava sendo julgado tão injustamente por aquilo que ele não era e nunca tinha feito, ele ficou calado. Ele foi acusado e ficou calado. Por quê? Porque ele não tinha argumentos? Porque ele não estava falando a verdade? Porque ele realmente estava errado? Não, é porque calar demonstra muitas vezes, e na maioria das vezes, muito mais sabedoria, muito mais paz e muito mais intimidade com Deus do que um caminhão de argumentos. Jesus nos ensina a hora de falar e a hora de nos calarmos, porque Ele é o juiz de todas as coisas. Deus ele sorri, Deus ele se alegra, Deus é adorado quando obedecemos incondicionalmente. Ele obedeceu completamente. Noé obedeceu a Deus completamente e exatamente. Ele fez exatamente, sem pôr e sem tirar nada. Isso é devoção, isso é fidelidade. É não fazer nem além, nem aquém, nem pôr, nem tirar. Isso é devoção e é fidelidade. Por isso, Deus ele apartará aqueles que são fiéis daqueles que são infiéis. É Ele que fará isso, não eu e não você. Então, obedecer a Deus não é algo simples. Frequentemente nós tentamos obedecer a Deus com uma obediência parcial. Queremos escolher as ordens que nós queremos obedecer, queremos escolher a parte da Bíblia que mais nos motiva, queremos ser e receber e fazer apenas aquilo que talvez está no nosso alcance, porque Deus ele não precisa de mim, mas eu preciso dele. Não há como nós sermos fiéis ao Senhor e escolhermos as ordens que nós queremos obedecer. Nós fazemos aquilo que o Senhor nos ordenou. Ainda no Salmo 119, versículo 119, 33. Salmo 119, verso 33. A palavra diz assim: Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e os seguirei até o fim. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, das tuas leis, das tuas instruções, e eu vou obedecer as tuas instruções até o fim, completamente, totalmente, exatamente conforme o Senhor ordena a mim. Por quê? Porque o Senhor sabe quem eu sou, sabe da minha limitação, e eu também sei. Eu sei o quanto eu preciso de Deus, eu sei o quanto eu não sei. É esse que é. Obedecer a Deus é um ato de piedade, fidelidade e inteligência. Eu vou seguir o Senhor porque é o melhor, porque Ele me fez,
porque Ele sabe da minha dor e só Ele tem recursos que eu não tenho. Então obedecer ao Senhor é sempre o melhor. João capítulo 14, verso 15. João 14, 15. A palavra do Senhor diz assim: se vocês me amam, Jesus dizendo para você, para mim, para nós, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Quem é que me ama, diz o Senhor? Quem é que me ama? Aqueles que me obedecem, aqueles que ouvem a minha voz e me seguem. Salmo de número 14, verso 2. Salmo 14, verso 2. Veja que hoje, de uma forma muito particular, a palavra de Deus está falando a mim e a você. Quantos e quantos versículos mostrando quem nós devemos ser. Salmo 14, verso 2. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. O Senhor está atento, os seus olhos estão atentos àqueles que são fiéis a Ele, aqueles que o buscam, aqueles que se entregam, aqueles que esperam, aqueles que vivem, aqueles que obedecem ao Senhor. A pergunta que fica para mim e para você nesta noite, em nome de Jesus, é: você deseja ter uma vida que faz Deus se alegrar, que faz Deus sorrir, que adora ao Senhor? Então seja obediente, obedeça a lei do Senhor, seja fiel no pouco e no muito, seja fiel nos seus compromissos. Deus, Ele multiplica os nossos recursos. Não tenha medo de ser fiel a Deus com os seus recursos, não tenha medo de ser fiel a Deus com o seu tempo, não tenha medo de ser fiel a Deus com os seus talentos, não tenha medo de ser fiel a Deus com a sua vida. Deus é Deus em todos os momentos, no vale e no monte. Ele cuida de nós, Ele nos faz prosperar no deserto. Essa é a palavra de Deus para nós. Promover o prazer de Deus, promover a alegria de Deus, isso é adorar. O maravilhoso plano de Deus para a minha vida e para a sua vida é adorar a Deus. É fazer com que Deus se alegre quando Ele olha para cada um de nós. É viver e não se arrepender. Por quê? Porque nós vivemos para a honra, para a glória, para que o nome do Senhor seja glorificado hoje e eternamente. Amém.